O Senado aprovou a lei que equipara misoginia ao crime de racismo. Pois é, a intenção é nobre. Vamos acabar com a discriminação das mulheres. Só que sinto informar, tá? Trazer essa notícia ruim, que apesar da boa intenção, essa lei vai acabar prejudicando as mulheres. Quer entender o porquê? Então assiste esse vídeo aqui até o final. Existe um mecanismo muito bem documentado na economia do trabalho, que é o seguinte: quando você aumenta o risco de interagir com um grupo, as pessoas passam a evitar esse grupo. Não por ódio, não por misoginia, não por preconceito, mas por cálculo, prevenção e questão de sobrevivência. Pois bem, o projeto que o Senado aprovou, ele muda um incentivo muito específico: o risco jurídico de interagir com mulheres no ambiente de trabalho. Uma frase infeliz, um conflito de gestão, uma reunião que esquentou, aquele tiozão ultrapassado, tudo isso passa a existir dentro de um tipo penal muito vago. Entre aspas, conduta que exteriorize ódio ou aversão às mulheres. Passa a ser um crime inafiançável e imprescritível. Vou deixar mais claro para quem ainda não entendeu a gravidade desse caso. Interromper uma mulher pode ser considerado misoginia, pode dar até 5 anos de reclusão. Pois é, essa mudança, claro, tem consequências. E para saber o que vai acontecer no futuro, você não precisa ter bola de cristal. Basta olhar o que aconteceu no passado. Então vamos olhar o que aconteceu no passado. Em 1990, os Estados Unidos aprovaram o Americans with Disabilities Act. Era uma lei com um objetivo muito nobre: eliminar a discriminação contra pessoas com deficiência. Se uma empresa, por exemplo, demitisse um funcionário com deficiência, ela poderia ser processada por discriminação, por exemplo. E aí você tem um processo muito caro, que muitas vezes demora e pode custar até $300 mil. Pois bem, só que 2 economistas do MIT, o Daron Acemoglu e Joshua Engrist, eles analisaram o que aconteceu depois dessa lei. Pois é, e diferente do prometido por políticos, o que era para proteger acabou prejudicando as pessoas com deficiência. Pois é, sabe o que aconteceu mais especificamente? O emprego entre as pessoas com deficiência depois dessa lei caiu aproximadamente 15%. Foi isso que os pesquisadores encontraram. E isso afetou ainda mais as pequenas e médias empresas, porque não conseguiam se adequar a essa nova lei. E por que isso aconteceu? Porque a proteção ela havia criado um risco. E para evitar esse risco, os gestores passaram a evitar quem a lei protegia. Bem, se é custoso demitir, se é difícil demitir, o que os gestores fazem? Eles não contratam. E aí o emprego caiu 15% para esse grupo. Ou seja, o que era para ajudar os deficientes acabou prejudicando. Agora, aplica a mesma lógica a um outro caso. Quem lembra do movimento Me Too, né? Um movimento nos Estados Unidos que via todo homem como potencial agressor e assediador. Pois é, as acusações desse movimento, elas ficaram tão genéricas e comuns que após esse movimento ser criado, 60% dos gestores homens, tá, relataram um desconforto em mentorar ou trabalhar sozinhos com mulheres. E nessa pesquisa ainda, eles viram que homens sêniores passaram a ser 12 vezes mais propensos a hesitar reuniões individuais com subordinadas do que com subordinados. 12 vezes. Esse fenômeno ganhou um nome: efeito Pence. E ele ganhou esse nome porque ele foi uma homenagem ao vice-presidente americano Mike Pence, que declarou publicamente nunca ter um encontro ou reunião sozinho com uma mulher alguma que não fosse a sua esposa. Pois é, era uma piada, né? Só que essa piada virou de fato um comportamento corporativo. Porque, segundo essa pesquisa, né, os gestores passaram a evitar mulheres não por misoginia ou por preconceito, mas por uma precaução jurídica. E quando o risco jurídico encarece essa proximidade, quem paga não é o gestor que recua, não é o político que fez a lei. Quem paga é a própria mulher, que vai ter menos empregos e menos oportunidades. Agora pensa no PL 896 de 2023 da senadora Soraya Tronic. A nova lei define, como eu falei, misoginia como conduta que exteriorize ódio ou aversão às mulheres. É uma frase, 6 palavras, só que para um crime inafiançável e imprescritível, com pena de 2 a 5 anos de reclusão. E essa imprecisão, ela não protege ninguém. Ela transfere o poder de interpretação para os promotores e advogados trabalhistas em contextos que nem o senador, quando votou isso, imaginava. Daí muitas pessoas vão dizer: ah, mas você não se preocupa com as mulheres, então? Claro que me preocupo. E justamente por isso que eu sou contra essa lei aprovada no Senado. Porque num país onde a maioria das empresas é pequena e sem departamento jurídico, e onde o custo do processo pode quebrar muito negócio, muitos senadores vão fazer o quê? Evitar esse risco. E nesse caso, evitar esse risco significa evitar mulheres. Não por ódio, mas por cálculo e sobrevivência. Ó, parabéns, senador, por fazer uma lei que vai prejudicar as mulheres.